Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Welly está aqui hoje para prosseguir com o conteúdo de ciências. E olha só, nós já vamos entrar em outro capítulo, nosso capítulo 3. Gente, observa só o tanto que estamos caminhando, não é? Então, olha só, esse conteúdo do capítulo 3, eu tenho certeza que vocês vão eleger ele como o conteúdo mais fácil que vocês já viram em ciências, porque ele é muito fácil e é muito bom de trabalhar com ele, porque nós vamos conversar sobre alimentos. Olha que interessante. Meus amores, olha só, antes de falar para vocês em como produzir e conservar os alimentos, Tia Welly quer falar com vocês sobre, primeiro, por que será que a gente se alimenta? Não é? É uma coisa assim que a gente faz tão no dia a dia, às vezes a gente faz até de forma automática e não para pensar em por que será que a gente sente aquela fome, aquela vontade de comer alguma coisa diferente, ou às vezes fica tipo assim, logo pela manhã já fica com muita vontade de comer um doce, não é? A gente não tem essas coisas? Então, meus amores, olha só, o nosso corpo, ele pede energia, sabia? Ele pede para poder ficar cheio de energia, para ele poder fazer as atividades metabólicas dele, o nosso próprio corpo trabalhando, e ele pede energia para que cada um faça suas atividades. É para você brincar, para você correr, para você jogar seu futebol, para nadar, tudo isso é onde nós gastamos essa energia do nosso corpo. E o nosso corpo consegue energia através do alimento. É por isso, meus amores, que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está comendo. Porque tem alimento que ele vai ali matar a nossa fome, mas que não vai trazer energia nenhuma para o nosso corpo. E aí isso não é saudável, sabia? Por isso que a gente tem que saber escolher os nossos alimentos. E agora, depois que a gente for caminhando no nosso conteúdo de ciências, eu tenho certeza que vocês vão pensar duas vezes antes de sair por aí comendo qualquer coisa, tá bom? Vamos lá? Ah, outra coisa também. O alimento, ele nos deixa saciados, assim. Quando a gente come aquilo que a gente gosta muito, dá uma sensação boa, a gente fica com aquela sensação de muito satisfeito por ter comido. O corpo, ele agradece quando você dá energia para ele através da alimentação. E aí, meus amores, o alimento na nossa vida, ele tem uma história. É uma história bem rapidinha que a Tia Welly vai contar para vocês. Lá nos primórdios, lá nas primeiras pessoas que estavam habitando o nosso planeta Terra, a alimentação, vocês já viram isso na matéria da Tia Keila, em história. Ela falou com vocês sobre isso. Então, lá nos primórdios, a alimentação, ela era toda, a gente fala que era in natura. Sabe o que isso significa? Ela era super natural ali. As pessoas comiam frutos, sementes, caças, eles caçavam os animais ali, comiam raízes, folhas, eles comiam tudo que eles encontravam ali naquele espaço. E lembrando vocês que essas pessoas, elas eram nômades. O que significa isso? Eu sei que vocês já sabem, só vou relembrá-los. Que eles não tinham uma casa fixa em algum lugar. Eles chegavam em um lugar, usavam tudo que tinha ali naquele espaço e partiam para outro lugar. Que tivesse novos frutos, novas sementes, raízes, folhas, para que eles se alimentassem em algum lugar que eles se protegessem, que eles se protegiam provavelmente nas cavernas. Então, eles não plantavam, já que eles não moravam ali naquele lugar, eles não plantavam nada por ali, porque eles não tinham o interesse em ficar naquele lugar. Mas com o passar do tempo, o que começou a fazer? O que as pessoas começaram a fazer, gente? Elas continuaram comendo alimentos in natura, os alimentos naturais que eles recolhiam da terra, ou que eles caçavam. Mas o homem desenvolveu uma coisa muito interessante que é usada até hoje. Ele desenvolveu a agricultura, ele começou a fazer plantação daquilo que ele queria se alimentar.
Então, gente, ai, não só isso, além de desenvolver a agricultura, a plantar seu alimento, a plantar o arroz, a plantar o feijão, a plantar toda a sua alimentação, ele também domesticou os animais. Então, por exemplo, ele já não precisava mais sair lá pela mata procurando, caçando um javali para ele comer. Ele conseguia domesticar, ele tinha ali perto da onde ele estava morando, animais domésticos que serviam de alimentos, como por exemplo um porco, uma galinha. Então ele domesticou os animais. Isso foi mudando a forma das pessoas se alimentarem, tá bom? Isso aí, gente, mais ou menos assim, aproximadamente há uns 12 mil anos atrás. E aí, esse alimento que o homem consome, ele foi evoluindo, ele foi se transformando ao longo dessa história. Ele foi acontecendo uma produção gigantesca de alimentos e uma agricultura comercial foi produzindo cada vez mais alimentos porque a população foi aumentando e o homem foi aprendendo a produzir em larga escala. E também, o que aconteceu nessa história, gente? O homem teve que aprender a conservar esses alimentos, porque já que ele estava produzindo mais do que ele comia, ele tinha que guardar, ele tinha que estocar. E aí ele começou a desenvolver técnicas de guardar esse alimento. Por exemplo, como que ele quando ele matava uma vaca. E aí ficava aquele tantão de carne que ele não conseguia comer. A carne ia ficar ruim, ia perder, ia apodrecer. Então ele começou a desenvolver técnicas de conservar esse alimento. No começo era com sal, depois ele aprendeu a cozinhar e a guardar alguns que dava para guardar cozido. Depois conseguiu, com a energia, ele conseguiu congelar. Então o homem foi desenvolvendo técnicas para guardar e para conservar e guardar os alimentos, tá bom? E essas técnicas foram ficando tão boas, que o homem chegou no ponto de fazer alimentos industrializados. Observa aqui o que a Tia Welles quer mostrar para vocês. Olha só, ele chegou no ponto de fazer alimentos industrializados. Tem uma diferença, aqui a Tia Welles quer mostrar para vocês, e tá lá na página 64 de vocês esse conteúdo, falando assim, ó, sobre alimentos e ingredientes. O que acontece, meus amores? Aqui, ó, na foto da Tia Welles aqui na TV, eu tenho 2 vezes o mesmo alimento. Eu tenho um bolo de cenoura, feito em casa, e eu tenho depois um bolo industrializado. É um bolo de cenoura também com gotas de chocolate, mas ele é industrializado. Observem bem a diferença. Meus amores, para produzir esse bolo é um alimento, não é? Todos os dois, tanto o industrializado quanto o que foi feito em casa, quanto o que foi produzido de forma artesanal, eles são alimentos. Eles são o mesmo alimento, são bolos, né? Só que tem diferenças entre eles. Um foi industrializado, o outro não. E aí, também tem outra grande diferença aqui que eu quero mostrar para vocês. O processo de transformar os produtos, de transformar um alimento em outro, ele é um processo que varia, ele é diferente. Observe aqui, ó, Tia Welles tem aqui a cenoura, os ovos, o óleo. Eu usei todos esses ingredientes. Fazer bolo de cenoura não usa leite. E eu usei todos esses ingredientes, olha, alguns de origem animal, os outros de origem vegetal. Eu usei todos esses alimentos para transformar em um bolo, tá vendo? Então, os nossos alimentos, a gente descobriu que ele podia passar por transformação, eles poderiam se transformar em outras coisas. E olha que interessante. Aqui, o que eu tenho? Ó, esse também eu trouxe para vocês analisarem como isso fica diferente. Observem bem, ó. Eu tenho vários processos que transformam os alimentos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fotinha de um milho que está in natura. Ele é natural, foi colhido lá e ele é natural. Depois eu posso transformar esse milho lá na indústria em um milho enlatado, industrializado. E depois, gente, tem outro produto que eu ainda consigo fazer,
que eu vou dizer que ele é super industrializado esse aqui ainda, sabia? Porque eu vou dizer que ele é feito de milho, mas na verdade ele vai ter só um tanto de produtos químicos. Geralmente aqueles salgadinhos de pacotinho que a gente compra, que a gente fala que tem milho. Lá do milho vai ter pouquíssima coisa, pouco nutriente e mais elementos químicos, tá bom? Mais produtos químicos para poder parecer com milho, tá? Então os alimentos, ele passa por esses vários processos. É aí que mora a importância da gente saber, da gente saber escolher o que nós estamos comendo, tá? Porque para produzir alimentos existem vários processos. Olha só, Tia Elis, a Tia Elis marcou com marca-texto dela, mas não, de vocês não vai dar pra ver, tá? Mas aqui nessa página tem tudo isso que eu conversei com vocês, ó. A parte que a Tia Elis acha bem importante pra você deixar marcadinho aí no seu livro é o segundo parágrafo, que fala assim que cada alimento possui um processo de produção, tá? A gente pode se alimentar... a gente tem uma variedade de alimentos, mas cada um pode ter sido produzido de uma forma, tá bom? No decorrer de um dia, se a gente parar para pensar em tudo que a gente comeu, a gente vai observar que existem várias formas de produção de alimentos, tá? Então, isso aí é importante para você marcar todo o seu segundo parágrafo aí, tá bom? E lembrando, gente, um alimento alimento pode envolver vários ingredientes, igual o bolo, né? Que a gente envolveu vários ingredientes aí, ou pode envolver pouquíssimos ingredientes. Por exemplo, para fazer um suco de laranja sem o açúcar, um suco natural de laranja, eu vou usar laranja e água. Tá vendo? Transformei um alimento, produzi outro. Da laranja eu produzi um suco. E com pouquíssimos ingredientes. Esses processos de transformação, meus amores, eles são muito importantes, tá bom? Isso aí a gente chama de produção artesanal de alimentos. E eles têm... Quer ver onde está isso lá na página 65 de vocês, tá bom? Depois a Tia Elis espelha a página aqui para vocês. Olha só, nós temos uma produção artesanal de alimentos. Hoje em dia, eu acho que essa produção artesanal de alimentos está super valorizada. As pessoas estão ficando bastante conscientes com as coisas que elas comem e elas têm buscado cada vez mais produtos artesanais para elas comerem, sabia? Por quê? Você garante que você está comendo um produto mais natural, que não passou por um processo de industrialização, que não está cheio de elementos químicos, tá bom? Porque a produção artesanal ela é bem mais simples do que a produção industrializada. Tia Elis colocou aqui algumas características dessa produção artesanal de alimentos e vou passar por elas rapidinho com vocês, tá? Mas vocês vão lendo e marcando nas páginas de vocês. Estou conversando sobre a página 65. Vamos lá, observem bem. Poucas pessoas participam desse processo de produção artesanal. Vamos pensar no seguinte, a sua vovó ou a sua mamãe plantou, para você ver o processo, plantou um pé de tomate e ela mesma plantou esse pé de tomate, ela mesma colheu colheu os frutos do tomate e ela resolveu que ela faria disso do tomate, que ela faria um molho, igual o extrato de tomate. Ela resolveu que ela mesma cortaria, colocaria ali na panela, colocaria para ferver e formaria um molho de tomate para colocar no macarrão. Olha que especial, tá vendo? Gastou várias pessoas para fazer isso? Não gastou, mas é uma produção que envolveu várias etapas, desde plantar o tomate até colher e depois produzir o molho. Olha que interessante. Ou quando você resolve fazer um brigadeiro. Não existe o brigadeiro industrializado, aquele enlatado? Mas você diz, não, quero comprar os ingredientes e eu mesmo quero fazer meu brigadeiro. Ele é muito mais saboroso. Então, também envolve ir ao mercado, escolher os ingredientes, colocá-los na panela na medida certa e transformar todos aqueles ingredientes em um brigadeiro, tá bom? Então a produção, poucas pessoas participam, diferente
do produto industrializado, gente, que em cada etapa alguém está participando de alguma coisa e envolvem várias pessoas. A mesma pessoa pode fazer todas as etapas, ou a mesma pessoa ou alguma outra pessoa, poucas outras pessoas, tá? Produção não é em grandes quantidades. Observem bem, gente. Não é. A gente não produz o molho de tomate ou o brigadeiro e em grandes quantidades para igual as indústrias produzem milhares de produtos ao mesmo em pouco tempo, tá bom? Leva um tempo maior, sim. Ah, o custo é mais elevado. Claro que é. Por isso que às vezes o produto artesanal ele é um pouquinho mais caro que o produto industrializado. Mas a qualidade dele é bem melhor também, tá bom? Então acaba que ele tem um custo mais elevado. As mamães sabem bem disso. Não são exatamente iguais. Deixa a tia Welles dar um exemplo. Por exemplo, quando você conhece alguém que faz brigadeiros e vende trufas, essas coisas. Quando você conhece alguém que faz esses produtos, o que acontece, gente? Você pode falar, olha, eu tenho intolerância à lactose, não quero meu brigadeiro com leite por causa da lactose. Você consegue personalizar seu alimento, tá bom? Então, eles não são exatamente iguais. Quando você produz um doce em casa, quando a mamãe ou a vovó faz um doce, ela pode colocar mais açúcar, menos açúcar, dependendo do gosto, tá? Então, não são exatamente iguais. Se você compra um industrializado, não. O gosto deles vai ser sempre o mesmo, muito parecido, tá? Muitas vezes é uma atividade tradicional. Gente, observa o seguinte. Nós temos um alimento que fala sobre a nossa cultura. Um alimento típico aqui. A pamonha, por exemplo. A pamonha. Ela é um alimento que ela diz sobre a nossa tradição, a nossa cultura, tá bom? Ou às vezes também acontece assim, existe algum alimento, um prato que é uma tradição de família, vai passando de geração para geração. Então o alimento também tem que ser visto dessa forma, como uma tradição ou uma cultura do local, tá? Vai ensinando uns para os outros e vai repassando essa tradição. Tem aqui no livro de vocês uso um exemplo bem legal de um queijo que é produzido lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, que chama canastra. E ele é um queijo que além de ser uma tradição, ele fala da cultura do local, tá bom? E causa menos danos ambientais. Gente, a produção artesanal ela sempre vai causar menos danos ambientais, porque ela não tá tendo que produzir em grande escala, em grandes quantidades, então acaba que ela não prejudica o meio ambiente tanto quanto a indústria, tá? Vamos prosseguir. Aqui é a página do livro de vocês, mas sobre tudo isso que a tia Welles conversou, tá? No meu marca-texto ficou clarinho, não vai dar para vocês observarem, tá? Mas tudo isso que eu conversei você quando você for ler, você pode ir marcando aí no seu, tá? Vamos lá, ali tem uma produção de brigadeiros, que interessante. Tá mostrando ali uma produção artesanal, tá? Depois, aqui, olha aqui que legal. Aqui tá mostrando as fases, essa aqui, é a página 68, tá? Isso aqui tá mostrando as fases da produção do queijo. Bem de forma reduzida, olha lá. E você tem que começar a pensar no alimento desde a hora, desde quando ele é um alimento primário, matéria-prima lá. Por exemplo, o primeiro lá é a ordenha, é quando tá tirando o leite da vaca, depois o leite é coado, observem bem. Isso aí, tá tirando o leite da vaca lá na fazenda, é a matéria-prima pra gente fazer o queijo, o iogurte, tá bom? Então, depois o leite foi coado, depois adicionou o coalho, depois o coalho transformou em massa de queijo, depois teve que apertar e tirar o soro do queijo, o líquido, depois colocá-los em forminhas para ficar redondinho, deixar secar na prateleira, desenformar o queijo, e o queijinho pronto.
Então, vocês observam que transformar um alimento em outro passa por várias etapas e existe uma infinidade de formas de fazer isso, porque as etapas são variadas, tá? Tem uma... Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Observem o seguinte, gente. Produção de alimentos e o meio ambiente. Isso aqui é super legal. O que eu quero dizer para vocês disso aqui, gente? Quanto mais a gente faz alimentos, produz alimentos industrializados, a gente consegue prejudicar o meio ambiente de várias formas, sabia? Por exemplo, o alimento industrializado, ele gasta embalagens. E aí, o que vira essas embalagens pro meio ambiente depois? Lixo, não é? Algumas são recicláveis, mas nem todo mundo tem a consciência de reutilizar ou de reciclar. Então, também tem essa parte. A produção de alimentos, ela agride o meio ambiente de várias formas. Outra coisa, a indústria produzindo, trabalhando, ela polui o ar, polui os rios, tá bom? Gasta elementos da natureza, às vezes gasta madeira. Então, assim, quando a gente busca uma... outro bem importante que o tio Elis não pode deixar de falar. Por exemplo, uma plantação de tomates ou de melancia. As pessoas jogam muito fertilizantes, muitos produtos químicos nos alimentos. Então, assim, e isso vai para o solo. Então, assim, a produção industrializada, ela prejudica mais o meio ambiente do que quando você tem uma produção local, do que quando você... quando as pessoas produzem de forma mais reduzida. E aí, produzir e não agredir o meio ambiente, a gente diz que é uma produção sustentável. É uma produção que não tá agredindo o meio ambiente. E eu tô dizendo isso para vocês porque o nosso livro traz um texto muito interessante, que é esse aqui, os cogumelos Yanomami, tá bom? E aí, nessa página você vai ler, eu quero que vocês leiam essas páginas, tá bom? Não é só a tia Elis falando, não. A leitura de vocês vai ser importante. Aí nessa página tá dizendo assim, que lá na floresta amazônica, os índios, eles colhem cogumelos. Lá tem 15 tipos de cogumelos diferentes, tá bom? Comestíveis, porque existem cogumelos, gente, que eles produzem uma toxina, que eles são tóxicos, não podem comer, tá bom? Mas aí os índios, como já conhecem bem a região, como lá é o lugar deles, eles conseguem diferenciar aquele cogumelo que é tóxico, que faz mal, e aquele que não faz mal, que é alimento. E aí eles colhem esses cogumelos, produzem, coloca para secar, fazem uma produção artesanal sem agredir o meio ambiente e eles vendem esses cogumelos, tá bom? Então, acaba que essa produção, isso que eles fazem, essa forma que eles têm de produzir esse alimento, e a gente vai lá no mercado e compra os cogumelos. A tia Elis gosta de alguns. Então, o que acontece, gente? Essa produção, ela não vai prejudicar o meio ambiente. Esse texto de vocês está mostrando. Os cogumelos Yanomami tá falando de uma produção sustentável, que não agride a natureza. Se, por exemplo, aparecesse lá na floresta amazônica uma indústria e falasse assim, um dono de uma indústria e dissesse assim, nossa, quero produzir cogumelos agora em uma quantidade bem grande, porque as pessoas gostam muito e eu quero vender muito. Aí sim você pode esperar que iria prejudicar o meio ambiente. Não é da forma que os índios fazem, tá bom? Meus amores, o que eu quero que vocês façam? Lá na página 70, eu quero que vocês respondam as questões, acessem o QR Code que tá lá na página 70, tá bom? E resolva. Nossa, é tão pouquinho. Só a página 70 e a 71. E sabe quando o tia Elis vai voltar para corrigir? Só na quinta-feira, tá? Na quinta-feira que a gente vai ter aula de ciências novamente, tá bom? Então, façam as atividades, acessem aí que na quinta-feira eu volto para fazer a correção, tá? Beijinhos, leiam as páginas sugeridas que vai ser importante para vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula.